Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje é domingo, pé de cachimbo, dia 11 de maio de 2025 e está 26 graus agora. É primavera aqui na Flórida, né, nos Estados Unidos, no hemisfério norte. E eu vou por aqui. E está nublado hoje. Começou a temporada de chuva aqui na Flórida. Eu moro na Flórida Central, em Edgewater. Moro aqui nos Estados Unidos há quase 34 anos. Eu vou falar para vocês hoje como eu aprendi inglês aqui. Muita gente tem me perguntado, como você aprendeu inglês aí, né? Então hoje eu vou falar para vocês como. Eu estou aqui nos Estados Unidos há muito tempo. Eu vim aqui, eu sou de Recife primeiramente, nascida e criada. E vim para os Estados Unidos aos 16 anos de idade com visto de turista. Passei 2 semanas nos parques. O meu tio morava aqui, ele era guia turístico. Ele tinha, né, a esposa dele e 3 filhos. Meu tio morava em Orlando. Então, quando eu voltei para o Brasil, né, terminei o científico aos 19 anos de idade, no dia 9 de julho de 1991, eu vim para os Estados Unidos. Ia ficar só 1 ano, mas terminei ficando porque me casei com um americano. Então, mas voltando, quando eu tinha 4 anos de idade, lembre-se, eu morei no Brasil, eu nasci em Recife e morei no Brasil até os 19 anos de idade, tá? Então, aos 4 anos de idade, 2 tias minhas maternas, elas compraram uma franchise de escola de inglês chamada Pink and Blue Freedom. Um americano chamado Fisk, F-I-S-K. Ele era o dono dessa franchise, ele vendia, né, essas franchises para o pessoal que queria abrir escolas de inglês. Então, as minhas tias compraram uma franchise, abriram uma escolinha de inglês em Boa Viagem, que é um bairro lá muito nobre, bonito, lindíssimo, de Recife, onde eu morei. Aí, essa escola de inglês era para crianças e adolescentes, tá? Na época que elas abriram essa escolinha, eu tinha 4 anos de idade. Mas só crianças a partir de 7 anos que podiam ir, né, aprender inglês lá. Só que como eu era sobrinha das donas, né, elas me deixaram começar a aprender inglês na escolinha aos 4 anos de idade. Mas vocês sabem como são esses cursinhos assim de inglês no Brasil. Você vai 2 vezes por semana. Cada vez que você vai é só 1h30 de aula. Não é tipo 24 horas no ar, né? Então você não aprende o inglês fluente. Mas eu aprendi bastante coisa, viu? Do básico. Tipo, boy, girl. Aí comecei assim, o kindergarten mesmo. Era assim que eles chamavam os anos, né? Como aqui. Kindergarten, first grade, que é o primeiro grau. Second grade, third grade, fourth grade. Aí eu fiz esse cursinho a minha vida inteira no Brasil, 2 vezes por semana, 1h30 cada vez. E tanto é, fui aprendendo, né? Mas não é a mesma coisa que falar fluentemente. Pois bem, quando eu comecei a aprender inglês realmente na escola normal, foi na 5ª série, né? Então, o inglês passou a ser uma matéria, então. Eu já sabia o inglês básico, porque já estava tendo aula desde os 4 anos de idade. Então, eu já sabia tudo que eles estavam ensinando na escola normal. Então, eu sempre tirei 10. Não só sempre tirei 10 na escolinha, como também na escola. Então, eu fiquei aprendendo inglês em 2 lugares. Mesmo assim, não era fluente, né? Coisa de livro. Você lê, você estuda. Não tinha um curso de conversação. Você não ficava assistindo televisão em inglês, nada disso. Você convivia com brasileiros, falava português o dia inteiro. Não educa o cérebro assim. Então, quando eu vim para os Estados Unidos, eu tinha 19 anos de idade. E cheguei aqui, eu não sabia inglês fluentemente. Eu tinha uma ideia, né, do cursinho do Brasil. Eu sabia soletrar, eu sabia gramática. Vocabulário era muito ruim, porque quando a gente não fica interagindo, né, com americanos, com gente que fala inglês o tempo todo, você fica só naquele vocabuláriozinho, sabe?
Mas aí eu comecei a tentar me desenrolar. Quando cheguei em Orlando, eu morei com meu tio, minha tia, os filhos deles que falavam português em casa, apesar das duas filhas, as duas meninas. Já terem tido morado aqui por 2 anos, elas estavam indo para a escola, né, americana. Elas, e como eram pequenas, né, 10 anos e 12 anos de idade, aí elas já sabiam inglês fluentemente, porque criança pega com facilidade, e elas estavam indo para a escola americana, né, obviamente. Aí estavam aprendendo, né, ficavam lá. Aqui as escolas duram muito tempo. E você fica na escola por muito tempo. A criança só sai à tarde, sabe? Vai de manhã cedo e sai à tarde. No início da tarde, 2h30, 3 horas da tarde. Aí elas ficavam na escola o dia inteiro, né? Conversando em inglês com as crianças lá e pegaram. Mas eu não, eu ficava lá na casa com só o pessoal falando português. Aí não ajudava muito, né? Eu tinha uma inveja danada. Elas ficavam lá assistindo televisão em inglês, todo mundo, né? Na sala, assistindo filme, tudo em inglês, sem legenda alguma. E eu ficava voando, ficava frustrada. Eu até me levantava, falava com licença, né? Aí eu ia pro meu quarto. Não ajudava, né? Eu era para eu ter sentado lá e escutado como todo mundo. Ficava frustrada. Aí eu também comecei a ser babysitter de 2 crianças brasileiras que nasceram aqui nos Estados Unidos. Elas nasceram em Miami, os pais brasileiros. Mas como elas nasceram aqui nos Estados Unidos, começaram a ir para a escola cedo, né? E ficaram interagindo com crianças americanas, elas sabiam inglês fluentemente. Então quando eu comecei a ser babysitter dessas 2 crianças, elas duas, Stephanie, que tinha 4 anos de idade, e Jonathan, que tinha 7 anos de idade, eles só falavam inglês dentro de casa. Eles sabiam português. Quando falavam comigo, eles falavam em português, mas falavam inglês entre si. E eu escutava isso muito. E eu estava sendo babá deles, na casa deles, todos os dias, né? Fiz isso por alguns meses, viu? Uns 6 meses. Aí eu comecei a pescar muita coisa que eles falavam entre si. Mas mesmo assim, não era 100%. Quando conheci o meu ex-marido, naquela mesma época, americano, a minha prima traduzia as coisas para mim e para ele, sabe? Quando a gente ia conversar. Aí ficou nessa. Mas aí, quando eu e o meu ex-marido nos mudamos da Flórida, nós fomos morar juntos, né? Eventualmente nos casamos e tudo. Aí acabou, né? Acabou a tradução, acabou o brasileiro junto de mim para me traduzir as coisas. Aí eu tive que realmente aprender. Fui me acostumando a escutar ele falando. Televisão não era nada em português, só em inglês. Então o que aconteceu? Tive que aprender, a gente vai acostumando o cérebro. Mas ainda assim, eu não sabia muito bem. O que aconteceu? Eu conheci a avó do meu ex-marido. Ela era da Virgínia, das montanhas da Virgínia. Ela era Appalachian mesmo, das montanhas. Ela era assim, como se diria aqui, de interior, sabe? Mulher do interior americana. E porque ela era do interior, ela tinha um dialeto meio diferente. E nós ficamos na casa dela por um tempo. O meu ex-marido, ele ia trabalhar e eu ficava lá com ela, dentro de casa, né? Foi maravilhoso, porque eu sentava à mesa, na cozinha, com ela, e ela, toma conversa, né? Ficava conversando comigo. Aí eu voava, né? Muita coisa que ela falava. Tinha uma coisa que ela falou I reckon. Eu falei, meu Deus, o que é I reckon? Mas à medida que eu fui conversando com ela, eu fui colocando as coisas em contexto. Aí eu comecei a pensar, eu sei o que é I reckon. Você vai descobrindo à medida que você vai conversando. Já sei o que é isso. Aí ela falava up under, down under. Esses termos que eu nunca ouvi falar. No dicionário, na escola, não vi no dicionário, não estava no dicionário. Dialetos, como a gente tem também no Brasil, a gente fala oxe, né? E fala, mas menino, né? Essas coisas. Imagine um americano indo para o Nordeste. Eventualmente eles aprendem essas palavras diferentes, sabe? A pessoa vai escutando tanto que coloca em contexto, na frase.
e vai naturalmente descobrindo o que é. Então, eu escutei tanto ela conversando comigo, eu comecei a pegar o que ela estava falando comigo, sabe? Era tão bonitinha ela, pequenininha, magrinha, a típica vovozinha, sabe? Que eu nunca tive. Ela foi como se fosse a minha vovó. Aí ela falava up yonder, down yonder. Aí eu, meu Deus, o que é isso? Mas aí eu fui pegando. Aí você naturalmente vai educando o cérebro e o ouvido. Mas você tem que conviver com a língua. Você assiste televisão, aí você vai pegando naturalmente. Não é forçado, vai pegando. Como qualquer um pega. Eu aí recentemente, sabe, no ano passado, em agosto, a gente fez um piso novo na casa. E o grupo que colocou o nosso piso novo foi um grupo de brasileiros. Um baiano, um mineiro e um paulista. O paulista e o baiano falavam inglês fluentemente. Mas o mineiro não, o Michael. Eu falei com o Michael em inglês, porque o meu marido é americano. Fui falando com o Michael em inglês. Aí ele falou, eu não falo inglês. Eu falei, ah não? Fala inglês não? Ele falou, não. Eu falei, quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Ele falou, 5 anos. Eu falei, e não aprendeu inglês ainda? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Eu curiosa, né? Ele falou, eu não convivo com americano. Eu falei, tá bom. Aí tá explicado. Ele falou, eu só convivo com brasileiro. Eu só assisto televisão em português. Eu falei, por isso, já sei. Falei pra ele, né, a minha história. Eu só fazia isso também, convivia com brasileiro. Só assistia televisão em português. Não entendia nada. Ficava o pessoal traduzindo as coisas pra mim. Não queria aprender, é desse jeito. Aí foi quando eu comecei a conviver só com americano. Fiquei só assistindo televisão em inglês. Não tinha escapatória, entendeu? Não tem escapatória. Você aprende. É natural, como uma criança pequena. Como qualquer um. Se você for jogado no Japão para ficar ao redor de japonês, é isso que vai acontecer. Você vai aprender o japonês. Você aprende naturalmente, porque você liga as coisas que a pessoa está falando com os trejeitos corporais. Com a pessoa às vezes aponta para uma coisa, sabe como é? Aí você vai ligando uma coisa com a outra. É natural. Então, foi assim que eu aprendi o inglês aqui. As 2 criancinhas que eu fui babysitter, né? Stephanie e Jonathan, me deram um começo, sabe? Assim. Aí, quando eu fui me embora só conviver com americano, aí foi que realmente, né? Aprendi. Tive que aprender, senão não ia sobreviver. Você aprende naturalmente. Entra no cérebro assim, de leve e fica. E até hoje, pessoal, eu não moro onde tem muito brasileiro. Eu sempre vivi onde só tem americano. Impressionante. Quando eu vivi Lógico, conheci alguns brasileiros, mas eu nunca vivi em comunidade brasileira. Exceto Orlando, mas eu não morei em Orlando por muito tempo, não. Só no início, quando eu estava aqui. E até me mudei para Carolina do Sul, só tinha americano. Quando eu fui para Virgínia, só era americano. Quando eu fui para Carolina do Norte, só era americano. Conheci uma brasileira lá na Carolina do Norte, a aeromoça. Eu vivia aqui, era casada com um americano. Mas depois, quando vim para a Flórida, eu fui para Deltona. Tinha muito porto-riquenho lá, mas a maioria era americana também. Aí, depois fui para Polk City, tudo americano, área rural, ó, pessoal country, tipo da roça mesmo americana. Aí os dialetos são diferentes, né? Como no Brasil. O pessoal do sul fala de um jeito, né? Fala palavras que a gente não fala no Nordeste e vice-versa. Aqui é a mesma coisa, né? É um país grande, né? A mesma coisa. Quando se fala de dialeto. Então, é isso aí, pessoal. Foi essa história que eu quis contar pra vocês, porque o pessoal tava curioso de saber como eu aprendi inglês aqui. Foi naturalmente mesmo. Você tem que se desligar da brasileirada. Falar, mas eu moro só com brasileiros. Pronto. Tenta sair mais. Tenta ir a um restaurante sozinho, sem os brasileiros. Vai a um restaurante americano. Vai a umas reuniões
só com americano. Lugar onde só americano frequenta. Tenta se desligar desse mundo da língua portuguesa e te expõe à língua inglesa, sabe? E aqui nos Estados Unidos você vai ter bastante oportunidade, porque o pessoal, né, você vai ter que se interagir. E as pessoas vão começar a falar com você tem que dizer, olha, eu não falo inglês muito bem, fale devagar. Porque quando as pessoas falam mais devagar, no início, ajuda bastante. O meu ex-marido falava devagar comigo. Então, pessoal, foi uma maravilha falar com vocês hoje de novo a respeito disso. Todos os dias eu vou falar de uma coisa, sabe? E eu espero que vocês aprendam algo diferente todos os dias quando eu falar com vocês a respeito de algo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.